Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Hoje, para dar continuidade às nossas entrevistas dentro do curso de mini didática, conteúdos, sequências, nós vamos falar com a professora, doutora Michele Castro, do Instituto Federal Goiano, do campus Morrinhos. E ela já está aqui, ó, acertei o lado, já está aqui conosco para falar um oi para vocês. Eu sou o professor Justino e essa é a professora Michele. Manda um oi para nós, professora doutora. Na verdade, se a gente quiser ser chato, eu ainda ia falar assim, né? Pós-doutora Michele Castro. Olá, professor Justino. Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite para todos que estão aí acompanhando. É um prazer poder estar aqui com você, falar um pouquinho sobre as práticas, as metodologias ou práticas de ensino. Muito bem, você sabe que eu tomei até um puxão de orelha, né? A Mariana, que quem não está seguindo, acompanha lá também a entrevista. Se você chegou por acaso nesse vídeo, ó, esse vídeo, ele faz parte de uma sequência de vídeos, tá? Que eu vou deixar na descrição para você seguir e poder chegar até o nosso vídeo, beleza? Senão depois ainda fica meio perdido. Mas a Mariana me deu um puxãozinho de orelha e falou assim, olha, professor, agora a gente não fala mais metodologia, agora a gente fala em... Como é que é, Michele? Práticas. Isso aí, gente, tem que aprender, tá vendo? É assim que a gente aprende. Mas como eu sou burro, eu continuo falando ainda metodologias. E o que nós vamos conversar hoje? Olha, para fazer aí esse pedaço final do nosso mini curso de didática, eu convidei a professora Michele, que é professora do curso de pedagogia, tanto da Universidade Aberta do Brasil, quanto do curso presencial lá de Morrinhos, também dá aula aí nas pós-graduações, e já nos encontramos por esse mundo afora, e não vou dizer que ela foi minha aluna de pré-vestibular, porque senão depois vocês vão dizer que eu sou velho, e isso é uma verdadeira mentira. E antes, né, para começarmos, eu gostaria primeiro de dizer a Michele que é um prazer e uma honra para mim tê-la aqui, e que nós, como uma fala a professores, não há nada mais belo na carreira de um professor do que podermos ver os nossos alunos conquistando os seus espaços de uma forma tão grandiosa e bela como a gente tem visto em toda a sua trajetória, professora Michele. Então, primeiro, parabéns a você por toda essa trajetória e já vai de cara para você a primeira pergunta, já que o nosso tema serão sequências didáticas. O que é isso? Onde mora? Onde vivem? Para que isso serve, professora Michele? Então, professor Justino, obrigada pela homenagem aí, pela fala. O que são as sequências didáticas? As sequências didáticas não é nada mais do que um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática. Por quê? Nós vivemos num momento educacional, infelizmente nós ainda temos essa característica de uma educação muito fragmentada e descontextualizada. A ideia da sequência didática é poder proporcionar essa contextualização e uma integração das diferentes áreas de conhecimento. Então, o principal objetivo da sequência didática é uma transformação gradual do conhecimento dos alunos. Então, eu vou partir de um conhecimento inicial dos estudantes e, gradualmente, eu vou desenvolvendo habilidades e os conteúdos que eu pensei ser necessários para aquela área de conhecimento ou para várias áreas de conhecimentos que serão integradas. Então me ajuda, Michele. Ó, eu sou professor, vou dar aula. Assisti aqui o nosso cursozinho de didática. Comecei lá com o que é didática, falamos do Comênios, falamos dos jesuítas, falamos da Escola Nova, falamos do tecnicismo. Assisti a fala da professora Mariana, da professora Valesca, entendi esse negócio de metodologia ativa.
Aí, onde entra esse negócio de sequência didática? O que é isso? Isso é fazer um plano de aula? Isso é a mesma coisa de planejar e descrever o que eu vou fazer e preencher lá no meu diário? Onde entra essa sequência didática na minha vida, Michele? Então, Justino, a sequência didática seria um planejamento de como você vai desenvolver um determinado conteúdo. Ela não é. Você pode utilizar diferentes metodologias para desenvolver esse conteúdo, porém você vai fazer uma sequência, uma trajetória de como você vai desenvolver esse conteúdo. Sendo que a sequência didática, ela tem uma sequência pré-estabelecida, que é: eu tenho uma apresentação de uma situação. O ideal para elaborar uma sequência didática é você organizar o processo de ensino em torno de uma situação-problema. Então, eu vou apresentar essa situação, vou ter uma produção inicial e vou ter vários módulos onde eu vou desenvolver esse conteúdo e uma produção final. Esses módulos vão ser a quantidade necessária, a quantidade que eu achar necessária para desenvolver um determinado conteúdo. Então, enquanto o professor que está ali na sala de aula, você vai fazer um planejamento a partir de uma sequência. E qual é a grande diferença do plano de aula? Porque o plano de aula ele é muito fragmentado. A sequência didática não. Ela vai dar essa continuidade do conteúdo, essa continuidade no processo de conhecimento. Além disso, a sequência didática dá uma possibilidade para o nosso aluno atuar como autor do seu conhecimento. É sujeito do conhecimento. Por quê? Essa produção inicial, essa apresentação da situação e a produção inicial, essa produção inicial vai identificar em que nível o meu aluno está, quais as habilidades, o que ele sabe sobre o conteúdo, e a partir dali eu vou desenvolver, e na minha produção final eu vou identificar o que mudou nesse aluno com essa aula. Então a minha produção final e a inicial é um diagnóstico e uma avaliação do desenvolvimento dessa minha aula. E esse aluno vai poder participar desse processo como um sujeito ativo. Claro, nós temos aquela possibilidade, né, Justino? Tem aquele professor muito tradicional que pode pegar uma sequência didática e fazer com que o aluno não atue como sujeito do conhecimento. Mas a proposta da sequência didática é que esse aluno consiga trabalhar como sujeito do conhecimento, que ele consiga organizar seu pensamento e pensar o conhecimento. Só para você me ajudar. Então, quando eu estou montando a minha sequência didática, vamos ver se eu entendi. Então, a primeira ideia é eu preciso pensar naquele que aprende, não só naquele que vai ensinar. Então, quando eu vou construir a minha sequência didática, e aí já vai em acordo com tudo que nós estamos falando aqui no nosso curso, no nosso mini curso de didática. Então, a minha intenção é o meu estudante. E já pensando um pouquinho no que nós estávamos conversando há pouco, antes de gravar, sobre a BNCC, quando eu construo essa minha sequência didática, então eu tenho esse aluno como elemento importante e depois eu penso no conteúdo ou nas habilidades. O que vai me guiar nessa construção de uma sequência didática? O conteúdo, que é aquela ideia do plano, né? Eu vou ensinar, eu vou falar da minha área, né? Eu vou ensinar Getúlio Vargas. Então ele precisa saber de Getúlio Vargas isso. Aí eu vou lá e dou a minha aula. Só que pelo que eu estou entendendo, a ideia da sequência didática não é pensar isso. A ideia da sequência didática é assim, ó. Ao ensinar Getúlio Vargas, o que eu posso mobilizar de habilidades com esse aluno? Leitura, interpretação, eu posso apresentar um discurso do Vargas para que ele interprete criticamente. Então, o importante passa... Vamos ver se eu entendi. Não é exatamente ensinar Getúlio Vargas, Estado Novo, governo constitucional, mas por meio do Getúlio Vargas, desenvolver habilidades. E para que eu me organize, eu faria essa sequência didática pensando nas habilidades e não exclusivamente no conteúdo. Eu aprendi, Michele, ou não?
É isso aí, professor Justino. O conteúdo, ele vai estar ali, você vai trabalhar o conteúdo, mas o principal é as habilidades que você vai desenvolver. Então, com aquele conteúdo, quais as habilidades eu vou desenvolver com o meu aluno? E mostrar para aquele aluno que a partir daquele conteúdo, porque não adianta eu passar para ele, jogar no colo dele o conhecimento. Ele precisa participar da construção desse conhecimento. Então, essas habilidades que eu vou desenvolver com o meu aluno vai fazer com que ele participe da construção desse conhecimento. Compreendi, Michele. Muito bem. Então, quando eu vou fazer essa sequência didática, qual é o meu primeiro passo como professor? Então, como professor, o primeiro ponto para elaborar a sequência didática é pensar o que nós queremos que esse aluno consiga realizar após a minha sequência didática. E se você puder fazer uma relaçãozinha com a BNCC? Tá bem. Então, que a BNCC ela vem estabelecendo as habilidades necessárias para o desenvolvimento de cada área de conhecimento. Então, e aí já mudou, que ela pega um pouco a interdisciplinaridade, que é a ideia da área de conhecimento, e a sequência didática, ela te possibilita fazer essa interdisciplinaridade e além de uma área de conhecimento, você misturar várias áreas de conhecimento, como você deu o exemplo do Getúlio Vargas. Então, eu vou perguntar, o que eu quero, quais as habilidades eu quero desenvolver com o meu aluno no final dessa sequência didática. Mas antes de ao pensar quais as habilidades, olha, eu vou pensar quais as habilidades eu quero desenvolver. Lá a BNCC traz algumas habilidades, eu vou olhar, eu quero desenvolver essa e essa habilidade. A partir disso, eu vou olhar em que ponto o meu aluno está. Então, essa apresentação, essa produção inicial é para identificar quais as habilidades já desenvolvidas com o meu aluno. Quais as capacidades que ele já tem desenvolvidas. E eu vou partir dessas capacidades para pensar os meus módulos. Porque aí eu vou valorizar o conhecimento prévio desse aluno. Então, eu não vou... Esse trabalho com a sequência didática, você tem que ter em mente que você vai estar sempre trabalhando essa contextualização de uma forma integrada a partir dos conhecimentos prévios do meu aluno. Então, eu vou trabalhar... Michele, desculpa te interromper, mas você tem alguma ideia do que seria uma atividade para eu poder identificar? Tipo, eu comecei, eu quero fazer, mas na prática ali, o que seria uma ideia? Só para eu pensar de uma atividade que eu faria com um estudante. Eu vou usar um exemplo na minha área que, como você disse, eu dou aula no curso de pedagogia e hoje eu estou trabalhando com as turmas de estágio, que estão fazendo estágio no ciclo de alfabetização. Então, um exemplo, nós encontramos nas escolas públicas, e às vezes até nas particulares, uma dificuldade muito grande dos alunos na leitura e na escrita, e principalmente na interpretação do que está escrito, da leitura. Então, eu poderia ali nessa produção inicial identificar o que meu aluno compreende. Eu vou trabalhar com um gênero textual, vou trazer um gênero textual, e a partir daquele gênero, por exemplo, eu vou trazer um poema, a partir daquele poema eu vou trabalhar com o meu aluno o que ele compreende do poema. Como ele pensa, a gente vai discutir aquele poema, o que ele compreende, o que ele pensa, o que ele entende como um poema. A partir do que ele compreende, do que ele pensa, das habilidades que ele tem com relação à oralidade, à escrita, as habilidades necessárias para essa escrita e para a interpretação, em que nível de letramento ele está, a partir disso eu vou desenvolver os módulos, que são as atividades sequenciadas, que são uma sequência sempre ligada uma na outra, que elas não estão desconectadas, para trabalhar essas habilidades da oralidade e da escrita com o meu aluno no processo de alfabetização. Um exemplo é trabalhar, eu vou pegar vários textos, vários poemas, e vou trabalhar esses poemas com o meu aluno. Aí dentro desses poemas eu posso trabalhar os conteúdos da área de língua portuguesa, humana,
Língua portuguesa. Aí eu estava tentando lembrar a área de conhecimento da BNCC e ainda está difícil associar, mas eu posso trabalhar geografia, eu posso trabalhar história. Se eu pego o poema da Cecília Meirelles, que é Leilão de Jardim, você pega ele lá e ele vai falando de vários animais que tem no jardim, e aí você pode trabalhar com o aluno. Você tem um jardim em casa? Quais os bichos? E aqui na nossa região, que é Morrinhos, a gente tem muito aluno que mora na fazenda. Então os animais da fazenda é diferente dos animais do jardim, por quê? Então eu já vou trabalhando outros conteúdos além da capacidade de oralidade e de escrita. E dependendo do poema que eu pegar, eu ainda posso trabalhar a cultura local, posso pegar poemas locais, posso pegar artistas locais, posso pegar outros colegas que tenham escrito, né? E a partir daí ir construindo essa minha sequência didática. Pelo menos foi isso que eu estou aprendendo sobre sequência didática. É isso, professora Michele? Isso mesmo, professor Justino, é pensar toda essa construção, e é muito importante como você vai partir da realidade do aluno, você fazer com que esse aluno possa trazer para a sala de aula todo esse conhecimento prévio dele, porque muitas das vezes eu não tenho uma produção escrita, mas eu tenho uma produção oral, que é muito comum aqui na região, aquela ideia do contar a história que meu avô contava, que meu tio contava, que nas cavalgadas tem essa história, que aqui também é muito comum, na Folia de Reis tem essa história. Então, assim, o aluno pode trazer essas histórias familiares que são contadas de geração a geração, e a partir dessas histórias nós vamos trabalhando a oralidade e a escrita, podendo fazer uma relação com outros conteúdos, porque eu vou partir da realidade do aluno, mas eu não vou parar ali. Porque eu não quero que meu aluno fique ali, eu quero dar continuidade, eu quero que ele desenvolva mais habilidades. Então, por isso essa sequência é tão importante. Professora, eu acho que o bacana que você disse aí para nós, e para mim o que mais me chamou a atenção, eu lembro de um professor meu de metodologia do ensino da matemática, professor Benerval, ele falava isso lá na pedagogia, ele falava isso para a gente sempre, ele falava assim, nós... começamos pela realidade dele, mas nós não ficamos ali. A realidade é um ponto de partida, porque essa é uma crítica que às vezes as pessoas fazem a essa ideia de começar pelo conhecimento do sujeito que aprende. Mas ele sabe pouco. Não, mas não é a ideia de quantidade, é a ideia de ponto de partida. E aí nós construímos. E acho também que na sua fala, o outro ponto que poderia ficar, aqueles que já estão na educação ou que estão nos assistindo e pretendem ingressar, é que os conteúdos são sim importantes, mas os conteúdos são meios para. Os conteúdos são meios para desenvolvermos as habilidades. E aí entra a Base Nacional Comum Curricular, que inclusive nós estávamos discutindo também, que você disse, olha, se tem coisa boa ou ruim, todo lugar tem. Vamos nos concentrar naquilo que é bom e vamos potencializar. E pelo que eu compreendi, claro que aqui é uma conversa rápida, já estamos encaminhando para o final, é uma forma de nos organizarmos para extrair da BNCC aquilo que ela tem de bom, que são as habilidades. Bom, eu não sei se o pessoal aprendeu, mas eu já aprendi muito com essa nossa conversa sobre sequência didática. Claro que é apenas uma introdução, quem quiser vai ter que dar uma estudadinha a mais, como eu irei fazer, e eu vou lhe agradecer, professora Michele, vou lhe agradecer por esses minutos que estivemos juntos, pela sua fala, pelos seus conhecimentos, e vai ter que falar tchau e dizer aí as suas palavrinhas finais aos nossos companheiros e companheiras. E nessa falazinha aí tem uma pitadinha de Paulo Freire, né? Então, eu acho que, para finalizar aqui, eu acho que é importante pensar na sequência didática. Quando eu vou pensar essa sequência, eu não estou deixando de lado o conteúdo, que é o que você disse, mas o mais importante não é o conteúdo. Hoje a sala de aula está muito focada no conteúdo e não no que aquele conteúdo vai fazer de diferença para aquele aluno. Então é trabalhar essas habilidades. Para que vai servir? A gente tem que trabalhar a ideia de letramento, que é um conhecimento. Eu não quero trabalhar uma educação bancária.
Eu quero que esse aluno participe desse conhecimento, que ele realmente tenha capacidade crítica de pensar a construção do conhecimento e pensar a realidade que ele está inserido. E aí vem essa ideia do Paulo Freire. Mas lembre, como tudo na vida, eu posso usar a sequência didática de forma tradicional, mas a proposta dela não é tradicional. É de uma atividade que eu vou fazer com que meu aluno participe ativamente da construção do conhecimento. E é muito importante, que é o que a gente estava discutindo antes, que a BNCC tem pontos ruins, mas vamos pegar o que é de bom e vamos potencializar. Vamos trabalhar, porque a ideia de interdisciplinaridade é uma ideia discutida há muitos anos e que a gente ainda não conseguiu colocar em prática. E que é importante, vamos trabalhar o letramento com os nossos alunos, que nossos alunos precisam compreender. A escola não tem que ser algo à parte do mundo. O que eu aprendo na escola não faz relação com o que eu vivo. A escola precisa fazer parte do mundo que eu estou inserido. Então, o que eu aprendo lá tem que fazer relação com esse mundo, que é a ideia do letramento. Então, acho que a sequência didática te possibilita a pensar o ensino e a educação a partir dessa perspectiva. E eu queria agradecer ao professor Justino pelo convite. Ok, professora Michele, muito obrigado. Eu acho que é isso. A sequência didática, ela é uma ferramenta, ela é uma técnica ao professor, ela compõe o arsenal que o professor leva para o seu trabalho. Lembrando que se não há a modificação, a mudança, a sensibilização do sujeito, a técnica vai operar em favor dele. Então, se eu não me preocupo com o estudante, se eu não dou voz a ele, se eu não sou nada democrático, temos também um curso sobre gestão democrática no nosso canal, é uma ferramenta que vai estar a serviço de uma gestão de sala de aula não democrática. Então, a sua visão de mundo como professor vai compor a ferramenta da sequência didática, que pode lhe ser muito útil, mas isso depende muito de como você vê o mundo, da sua visão de mundo. Muito obrigado, professora Michele, agradeço a todos e a todas, espero que tenham curtido. Chegamos aí ao fim dos nossos vídeos do mini curso de didática e metodologia. Agradeço demais, professora Michele, a todos e a todas que acompanharam, e você já sabe, a gente se vê.